Grande Borê, um abraço, meu irmão. Abraço, filho. Fique com Deus. Bom, galera, vamos lá. Voltei aqui para fazer o fechamento dessa minha primeira leva de dicas, tá? Aqui já são 9h30 da noite, eu tô na Itália, em Milão. Tô aqui no quarto do hotel, o pessoal me esperando já na recepção para jantar. Então tem que ser bem rapidão, só para fechar o bate-papo dessa revisaça que eu tô fazendo com vocês dos princípios tributários, que é um primeiro apanhado temático para a prova do AB segunda fase de domingo e vale para todo mundo que vai fazer outras provas, outros concursos. Tudo que eu tô conversando aqui, com certeza, podem ter certeza, vale muito para todas as provas. Essa continuidade agora é a sequência do periscope anterior. Quem está vendo aqui, volta no primeiro que eu fiz. Revisão para lacrar domingo, tributário, tá legal? Vamos lá. Eu falava quando caiu a transmissão que são princípios que se aplicam ao IPI e ao ICMS, os princípios da transparência, não cumulatividade e seletividade, ok? O princípio da transparência era o qual eu vinha falando quando a transmissão caiu. O princípio da transparência está no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, 150, parágrafo 5º, e ele determina que o fornecedor de mercadoria, o fornecedor de produto industrializado, o princípio da transparência vale também para o ISS, o fornecedor do serviço, o fornecedor do bem de consumo informe ao consumidor qual é a carga tributária que está sendo repassada no objeto ali da repercussão tributária. Então, o fornecedor da mercadoria tem que informar qual é o ICMS que ele está repassando ao consumidor. O estabelecimento industrial tem que informar qual é o IPI que está sendo repassado. O fornecedor do serviço tem que informar qual é o ISS que está sendo repassado. É o princípio da transparência do artigo 150, parágrafo 5º. Bom, o princípio da seletividade é aquele princípio que diz que as alíquotas devem ser seletivas em razão da essencialidade do bem de consumo. Ou seja, nos bens de consumo mais importantes, mais essenciais ao ser humano, alíquotas menores. Nos bens mais supérfluos, menos essenciais, alíquotas maiores. As alíquotas se selecionam de acordo com a importância do bem de consumo. E aí vejam bem, comentei com vocês esses dias na aula que existe uma interpretação um pouco irresponsável que parte da doutrina faz quanto à seletividade do ICMS, dizendo que o ICMS não seria obrigatório que o legislador estadual usasse as alíquotas seletivas, porque o texto da Constituição, o texto diz que o ICMS poderá ser seletivo. Alguns colegas dizem que o Estado tem o livre-arbítrio de escolher se faz ou não faz a seleção das alíquotas pela essencialidade. É óbvio que isso não pode ser correto, e o Supremo agora, esse ano, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei do Estado do Rio de Janeiro que botou o ICMS com alíquotas pesadíssimas na energia elétrica, alíquotas de 28%, muito superiores a alíquotas de 20%, 25%, 22%, que se usam em bens hipersupérfluos. Não seria razoável que a gente, em bens bastante supérfluos, né, tivéssemos alíquotas de 20%, 22%, 18%, e num bem essencial como a energia elétrica, 28%. Então o Supremo declarou a inconstitucionalidade, não é? E deve declarar no mérito agora, deve fechar a votação em plenário para fechar a questão da lei do Estado do Rio de Janeiro, né, com o ICMS com alíquotas pesadíssimas na energia elétrica. O princípio da seletividade ele tem que ser cumprido tanto no IPI como no ICMS. A Constituição não pode ficar sendo lida como carta morta, letra morta. Então o princípio da seletividade ele vai exigir que se usem as alíquotas diferenciadas, as alíquotas selecionadas pela essencialidade da mercadoria. Não pode um bem essencial como energia elétrica ter uma alíquota superior a perfume, a bebida, não faz nenhum sentido. Então os bens mais supérfluos, alíquotas maiores. Os bens mais essenciais, alíquotas menores. Tudo bem? Tudo ótimo. PB, mas e se diz que o ICMS poderá ser seletivo? Na verdade, o ICMS será seletivo. Ele até pode não ser seletivo se houver uma boa justificativa, uma boa fundamentação, ponderando valores para justificar que num bem que a priori é menos essencial, se dê uma alíquota menor como incentivo fiscal que possa gerar ganhos para o Estado, ganhos para a população, incentivar a trazer uma montadora, uma fábrica para ficar instalada naquele Estado e por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, o produto dela não é essencial, mas você bota uma alíquota menor como incentivo fiscal
fiscal para trazer aquela fábrica, aquele investimento que vai gerar empregos, vai gerar receita. Você prova que você está trazendo uma compensação para o Estado e para a população. Aí você até pode quebrar a seletividade. Afora isso, você não pode. As alíquotas têm que ser seletivas em razão da essencialidade. E essa questão é linda para cair na prova. O ICMS da energia elétrica com alíquotas pesadíssimas, violando o princípio da seletividade em razão da essencialidade previsto na Constituição da República. Para o ICMS, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, para o ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3, e para o IPI, artigo 153, parágrafo 3º, 153, parágrafo 3º, inciso 1, para o IPI, princípio da seletividade, ok? Bom, o princípio da não cumulatividade, repetindo, para o IPI 153, parágrafo 3º, inciso 1, seletividade, 153, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição, e para o ICMS 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, tudo bem? Bom, o princípio da não cumulatividade é aquele princípio que se aplica ao IPI e ao ICMS e eventualmente se aplicaria, se fosse o caso, a impostos residuais. Né? A Constituição prevê que os impostos residuais, que a União pode inventar por lei complementar, terão fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já previstos na Constituição e respeitariam, caso fosse necessário, a não cumulatividade. Não cumulatividade para impostos residuais, que hoje não existe, então é mera teoria. Agora, na prática hoje, para o IPI e para o ICMS, ok? Na nova operação, na cadeia de consumo, na operação que se realiza, não se pode tributar o que já se tributou na operação de trás. Então, imagine que eu tenho um fornecedor de matéria-prima vendendo matéria-prima para um fabricante, operação 1. O fabricante vende o produto industrializado para a distribuidora, operação 2. A distribuidora vende para o comerciante lojista, operação 3. O lojista vende para o consumidor, operação 4. Bom, a operação não recai no valor total da operação. Como é que fica isso? No mundo inteiro, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha, o imposto, quando recai na nova operação, só recai sobre o valor que se agregou, não recai sobre o valor total da operação. O que é o valor total da operação? Valor de compra mais valor agregado para chegar no valor total de revenda. Fabricante comprou matéria-prima por 30 e vendeu por 50 o produto industrializado. Valor de compra 30, valor agregado 20, valor da operação 50. Valor da operação 50, o que é 50? 30 do valor de compra, 20 de valor agregado, 50 é o valor da operação. A não cumulatividade se aplica como? Com a redução da base de cálculo, tributando-se apenas o valor agregado em cada operação. Com isso se evita que se tribute o que já se tributou na operação de trás. IVA, imposto no valor agregado, não tem tributação cumulativa. O princípio da não cumulatividade no direito comparado se aplica através da redução da base de cálculo. A base de cálculo é o valor agregado, a alíquota não incide no valor da operação, incide no valor agregado. E no Brasil? No Brasil não. No Brasil a base de cálculo é o valor da operação. A operação toda, o valor dela todo entra na base de cálculo, não é isso? Isso. Agora, como é que eu aplico a não cumulatividade? Eu permito que em cada operação o fornecedor, o contribuinte do IPI e do ICMS, ele possa creditar o valor do ICMS, o valor do IPI que foi pago na operação anterior, para abater do valor que ele tem a pagar. Então ele faz o creditamento do tributo pago na operação de trás para abater do débito que ele tem na sua operação. Então, aquele fabricante, quando vai vender a mercadoria e tem o débito dele de ICMS, ele pode retirar do débito dele o valor do ICMS que já foi pago na operação de trás. Ele credita, ele faz um crédito do ICMS pago na operação de trás e exclui, abate do débito que ele tem na sua operação. Então, na operação dele, ele abate do débito dele o valor que já foi pago na operação de trás. E se o valor que já foi pago na operação de trás está sendo excluído do valor que ele tem que pagar, eu não estou tributando dele o que já se tributou atrás. Então, no Brasil, como é que se combate a tributação cumulativa? Como é que se aplica a não cumulatividade? Com regime de compensação de débito e crédito. No meu débito, eu compenso, eu excluo o valor do meu crédito. E o que é o meu crédito? É o valor do imposto que já foi cobrado nas operações de trás. Lembram disso? Então lembre, o fabricante comprou matéria-prima, credita, escritura o crédito. Fez a venda, debita. Débito menos crédito, saldo a pagar naquele período de apuração. Estamos juntos? Lembre do que eu ensinei a vocês em prova. Se eu tenho um fornecedor que comprou mercadoria que na operação de trás foi isenta, foi imune, foi tributada com alíquota zero, não teve tributação atrás, ele não tem o que creditar. Então, se eu estou comprando uma mercadoria de uma operação em que foi remetida para a minha mercadoria, o produto, não tributado, eu não credito. Eu não posso creditar se não houve tributação atrás, correto? Com a alíquota zero, eu não tenho... Descando muito, né? Tá travando muito, né? Que merda. É vedado o creditamento se eu estou comprando de uma operação que não foi tributada, não teve tributação, eu não tenho o que creditar. Ou se a operação foi tributada, mas eu não sou tributado,
eu não posso creditar. Então, se ou quem estava atrás ou quem está na frente é isento, alíquota zero ou não tributado, imune, não pode ter creditamento. Não tem nenhum sentido creditar. O creditamento é para evitar a tributação cumulativa, repetida. Se uma das pontas não houve tributação, porra, não tem o que creditar. Na hora da prova, é só abrir a Constituição, artigo creditar, pode usar o crédito e, se quiser, dentro dos limites do artigo 25, parágrafo 1º da Lei Complementar 87, lembram? Ele pode fazer a cessão das operações de trás. Tudo bem? Bom, eu vou fechar a transmissão, eu não sei nem se vocês estão conseguindo me acompanhar, porque está travando muito para mim aqui, não para de travar. Eu acho que não deve estar boa a transmissão. Eu vou ver se mais tarde o sinal fica bom e eu volto para continuar a revisão com vocês, tudo bem? Foi um prazer, isso aqui foi só para fechar